9 horas, o dia 31 de outubro de 2023, Léo da Foco encerrando esse ciclo de live de outubro que foi uma loucura completa. Tá fazendo agora um reel para postar para vocês 17 lançamentos em outubro e um deles foi esse aqui, Bioética e Cuidados Paliativos, uma obra que chegou tomando o mercado, virando já uma obra de referência. E eu vou receber aqui as coordenadoras Luciana Dadalto e Úrsula Guirro para contar a quem se destina, do que se trata. E olha, uma live super dinâmica para que a gente consiga aí subir nas plataformas Amazon, Martins Fontes, para que se torne um podcast. Ei, Lu! Olá, tudo bom? Bom demais! E você? Também, tô tudo bem. Tô aqui mandando mensagem para a Úrsula. Tá bem. Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho dessa obra que chegou já vendendo muito, né, Lu? Impressionante como a obra teve uma aceitação. A Úrsula já está aqui. De como a obra teve uma aceitação no mercado instantânea. A gente tem nem a oportunidade de fazer nossas divulgações tradicionais e o livro já estava demandando reimpressões. Foi incrível. Úrsula, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Que honra, que prazer ter vocês aqui comigo nesse último dia de outubro. Dia das bruxas. Eu não ligo para essas coisas, não. Todo dia é dia de Deus. Não, mas nós somos mulheres, nós ligamos. Tá bom. Tô de laranjinha até, ó. Muito bem. Olha só, para quem não conhece, acho difícil não conhecer, mas Luciana Dadalto é doutora em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, advogada, professora e administradora do portal testamentovital.com.br. E Úrsula Guirro, pós-doutorada em Bioética pela PUC do Paraná, doutora e mestre em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, médica anestesiologista com área de atuação em Medicina Paliativa e em Dor, professora adjunta da UFPR, conselheira CRM do Paraná, membro da Câmara Técnica de Medicina Paliativa do Conselho Federal de Medicina, Head of Education do Policurso. É com essas pessoas em Policurso, com essas mulheres incríveis que eu converso hoje para saber de onde veio essa obra e por que tamanho sucesso. Lu, vou deixar as primeiras palavras para a Úrsula, que é a nossa convidada não frequente, que você, Lu, graças a Deus, a gente tem uns 6 encontros por ano. Então eu deixo essa abertura para a Úrsula. Que honra, obrigada. Bom, quero agradecer o convite, em primeiro lugar, né? Em janeiro a Luciana faz um contato. O que você acha da gente escrever, né? Primeiro aquela honra do convite da Lu, né? De gente, eu, né? Então, que legal, né? E Lu, o que você estava pensando do material, pessoas, né? E aí ela conta da editora, do convite lindo para escrever essa obra, né? Eu já sou apaixonada por bioética, já não é de hoje, bioética faz parte ali do meu trabalho. E foi quando veio a proposta da Lu, que foi a coisa mais linda, assim, do tipo, que tal a gente unir várias áreas de saberes, né? Trazer, enfim, tem o direito, mas, enfim, todas as áreas de saúde e essa intersecção, que é quase inseparável ali da bioética, que permeia, né, as várias áreas profissionais, tanto da saúde como do direito. E aí foi um trabalho maravilhoso, assim, delicioso a partir disso, né? De trocas, pensar em pessoas, pensar em temáticas, enfim. Foi um trabalho muito gostoso, assim, de aprendizado, eu acho que para todo mundo, né? De relação, de ressignificação. Foi muito legal, então só tenho a agradecer. Muito bem. Lu, complementa para a gente, por favor, você que já tem tanta experiência aqui nesses nossos bate-papos. Então, eu costumo dizer que essa foi a primeira... A gente tem uma parceria de muitos anos já, né? Com a Foco. Mas foi a primeira vez que vocês me encomendaram um livro. Então, quando eu recebi essa encomenda da Roberta, eu fiquei pensando em como fazer, com quem fazer, e aí chamei a Úrsula, e a gente tinha um propósito muito claro, que era, bom, vamos pensar nos maiores nomes, né, da bioética, de quem trabalha com fim de vida no Brasil, para a gente conseguir entregar um trabalho à altura, né, do convite que nos fizeram, da encomenda que nos fizeram. E acho que foi um trabalho, Léo, muito minucioso, desde a construção do sumário, dos temas, de quem a gente convidaria, até o prefácio do professor Daniel Fortes, até o guarda-chuva da capa. Então, acho que teve muito carinho nessa obra. Acho que
não foi uma obra convencional, digamos assim. Acho que teve toda uma gestação mesmo, né? Acho que uma consolidação de uma amizade. Eu e a Úrsula já nos encontramos em inúmeras situações, já a gente escreve um pouco isso na nossa apresentação, já nos aproximamos, nos separamos e nos reaproximamos. Então, acho que as pessoas que têm lido têm dito assim, nossa, eu estou vendo muito carinho nessa obra. E eu acho que é isso mesmo. Ela tem muito carinho aqui envolvido nesse projeto. E um projeto abraçado por vocês. Eu acho que acho importante a gente falar, né, Léo? A Foco, a gente fez... Olha que interessante, hoje é dia 31. Hoje era a data para a obra estar pronta. Né? Quando a gente fez a primeira divulgação, e era uma pré-venda com entrega a partir do dia 31. Só que vocês anteciparam em mais de 10 dias a entrega dessa obra. Então, a gente já está ali fazendo um lançamento ou uma apresentação de uma obra que já esgotou a primeira impressão. Então, exatamente. muito legal. Para a gente foi uma surpresa muito boa. A Roberta tinha ali uma presunção assim do que iria acontecer. Olha, eu acho que, na hora que a gente olhou, eu acho que já tinha ficado dias para trás, a gente teve que correr para fazer uma nova tiragem. Um grande sucesso. Parabenizo a vocês na condição da obra. Agora, Úrsula, a quem esse livro se destina? São advogados? São biomédicos? A esse público? A paliativistas? Como é que a gente consegue direcionar para o mercado que toma conhecimento da obra hoje o consumo dele? Ou pessoas leigas também vão se valer dele, parentes de pacientes que estejam sob os cuidados paliativos? Tenta colocar essa obra para mim nesse mercado, por favor. Eu acho que para todo mundo um pouco, Léo. Eu acho que para todo mundo. Eu acho que a gente tentou ter esse cuidado de sempre reunir pessoas de diferentes formações, para que não ficasse aquela linguagem, o juridiquês, né, que a Lu geralmente fala, né, ou o mediquês que eu falo aqui, e que fica só circula no mercado, e aquele conhecimento que, por exemplo, o médico troca com o médico, que dá opinião para um parecer médico e fica nisso, né? Então, a gente tentou fugir dessa linguagem justamente para que todo mundo... Eu geralmente falo que o cuidado paliativo ele é para todo mundo, né, para quem está vivo. Né? Então, é para a gente, é para todos nós, mas assim, uma linguagem que faça sentido para explicitar alguns valores, alguns saberes, que às vezes ficam só na seara do direito, às vezes ficam só na seara da enfermagem, às vezes só na seara do médico, do serviço social, da nutrição, e por aí vai. Então, a nossa ideia era que, por exemplo, talvez ela não seja uma obra super aprofundada, mas... Eu, como médica, eu tenho dúvidas com questões relacionadas ao direito de áreas que eu mesma atuo, né? O advogado vai ter dúvidas em áreas da saúde que ele mesmo advoga, né? Então, a gente tentou construir essa linguagem que faça sentido questões que são, assim, muito o core da prática de questões do adoecimento grave e do fim de vida, para que seja uma linguagem que, olha, responda ao profissional de saúde, responda ao profissional de direito, e aquele público que está interessado em cuidados paliativos e tem dúvidas de questões do fim de vida, ele pode entender, eu acho que tanto a legalidade quanto que a prática assistencial de vários saberes. Então, eu acho que o público, então, respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, ele é para todo mundo um pouco, né? Então, eu recebi, por exemplo, de um dos capítulos que eu acabei citando para uma colega minha, numa conversa privada que eu tive esses dias, eu falei, dá uma olhada nesse capítulo. E a pessoa falou assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa temática, daqui a pouco eu posso comentar com vocês, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa temática. E aí ela começa a perguntar, mas isso aqui é lícito? Eu posso fazer? Enquanto médico, eu posso dar esse tipo de assistência? Não posso, né? Então, ele é um pouco para o profissional de saúde, ele é um pouco para o profissional de direito, e ele é um tanto para o profissional da sociedade, aquela pessoa ali da sociedade que ouviu falar na palavra cuidado paliativo, ouviu falar nas questões relacionadas com a terminalidade da vida de maneira mais ampla, desde o adoecimento, e que ele pode começar a compreender temáticas que são básicas, mas que permeiam o profissional de saúde, o direito e a sociedade, porque, enfim, está todo mundo vivo e está todo mundo padecendo dos adoecimentos ao longo da sobrevivência da gente, né? É para todo mundo. A Lu tocou num ponto que ele marca a trilha pela qual o livro será lido e percorrido, né, que é a capa. Esse guarda-chuva ele é de uma sutileza muito forte e ele indica o que teremos pela frente, porque não temos juristas com linguajar pesado, nós não temos médicos com linguajar muito técnico, não temos enfermeiros que também escreveram um livro com linguajar muito
da área. Então, eu queria que a Lu falasse um pouco de como foi o tom do convite para esses autores. Olha, diante desse direcionamento de mercado, é importante ainda que vocês se atentem para escrever uma obra que possa ser multidisciplinar e sem barreiras, né? Barreiras de entrada. Então, qualquer pessoa que pegar o livro vai conseguir caminhar com ele com muita facilidade, não é isso, Lu? Eu acho que, assim, primeira coisa, vamos contar, Úrsula, me ajuda? Vamos contar para todo mundo o guarda-chuva. Eu acho, Léo, que a gente que é do direito, a gente conhece pouco. O guarda-chuva não está aqui À toa. Não é à toa, né? Ele tem uma metáfora de um artigo que foi publicado no ano passado, começo do ano passado, não foi, Isso, Úrsula? ano passado. De alguns autores dizendo assim, olha, muita gente acha que o cuidado paliativo é a chuva, né? Quando a vida dá uma cambalhota e a gente fala, nossa, agora estou gravemente doente e preciso do cuidado paliativo. E esses autores vão dizer, não, o cuidado paliativo não é a chuva, o cuidado paliativo é o guarda-chuva. Ele é a proteção que a gente dá ao paciente para que, no meio de um temporal, ele consiga abrigo. A gente não consegue impedir que o temporal aconteça, né? A gente não consegue impedir que a Tá ali a chuva tempestade, caia, né? mas a gente consegue proteger a pessoa dentro desse contexto. Então, o guarda-chuva vem disso, né? Ele vem, a gente fez um grande percurso aí dessa capa, né? De para qual ponto a gente gostaria. O guarda-chuva aparece muito de uma forma mais sutil no Bioética e Cuidados Paliativos Pediátricos, que eu também coordenei pela Foco. E aí agora, nesse de adultos, a gente escancara o guarda-chuva e ele vem né, assim, desse lugar, de um lugar de proteção. Acho que quando a Úrsula falou de para quem que essa obra se destina, eu me lembrei de alguns seguidores do meu Instagram que às vezes digam assim, falam assim, olha, eu não sou nem do direito nem da saúde, mas eu adoro essas discussões. Eu penso em coisas que eu nunca pensei. Eu acho que tem muito para o curioso também, sabe? Acho que, no mínimo, o curioso lê. Cada história que abre esse capítulo, né, que abre os capítulos desse livro, já dá uma dimensão tão grande né, de sair da caixinha, de pensar em coisas que a gente não pensa, que eu acho que vale muito a pena. A gente tentou, bravamente, né, pedir para os nossos colegas evitarem jargões, exatamente para que isso fique palatável para as pessoas. É claro que a gente tem vícios de linguagem, né? Acho que todos nós temos os nossos vícios. Mas o que a gente pensou, Léo, foi o seguinte: bom, nós vamos pensar em capítulos, em temas interessantes, e assim, bioética é infinita, né? Então, assim, em temas que a gente acha que conte uma história. E existe uma lógica nesses capítulos, né? Do primeiro ao último, existe uma lógica de por que eles aparecem nessa ordem. E a gente pensou, a partir dos nossos temas, em heads, digamos, em escritores chaves de cada um desses temas, para que a gente convidasse e dissesse para essa pessoa o seguinte: olha, existem requisitos, a gente está te convidando para escrever um capítulo para o livro, e o tema do seu capítulo é esse. Você precisa convidar outra pessoa, então não pode escrever sozinho. Essa outra pessoa não pode ser da mesma profissão que você. E esse capítulo necessariamente começa com a história de alguém que você vai desenrolar ao longo do texto. Então, você vai trazer um problema bioético, um dilema bioético, a partir de um caso que não pode ser verídico, né, que a gente não quer identificar nenhum paciente, mas que tem a ver com todos nós que trabalhamos com isso, vivenciamos situações. Então, uma mistura do que a gente já viveu ou de um caso que a gente viu fora do Brasil, e essa era a ideia. Isso também sacode um pouco a gente do direito, né, Léo? A gente não tem tanto costume de ter livros acadêmicos que os capítulos analisam casos e respondem a esses casos. Normalmente a gente analisa jurisprudência, né? Mas casos assim que foram...
Então, vem dessa história. E a gente teve muito cuidado, acho que a gente foi até muito chato, né, Úrsula, de dizer, olha, é importante, a gente precisa tomar cuidado com a linguagem, o livro faz uma história junto, então a gente precisa uniformizar toda a nomenclatura, enfim. Não foi um trabalho tranquilo, porque a gente efetivamente olhou para todos os capítulos como uma peça desse quebra-cabeça que fez o livro ficar tão bonito como ele ficou. E foi interessante, assim, às vezes alguma história que chegava, uma história bem mediquês, assim, né? Paciente masculino, 68 anos, portador de não sei o quê. Aí eu lembro de a gente fazendo as revisões e devolvendo, né? Dá um nome para essa pessoa, coloca uma história pessoal, dá aquele toque, né? E é interessante quando eu começo a olhar, eu acho que eu já li e reli esse material algumas vezes, né? Então, quando eu reolho, assim, as pessoas começaram a ter uma carinha. Eu lembro de um paciente que eu atendi, mas aqui ele tem um outro nome, aqui ele tem uma história, né? Então, começa a dar esse ar de esse paciente ou essa paciente, ele acontece comigo, ele acontece com a psicóloga, ele acontece com a Nutri, mas ele vai acontecer com o profissional do direito também, né? Ele vai acontecer porque ele tem questionamentos, porque eventualmente eu vou ter uma demanda jurídica, porque eu vou ter uma consulta, porque ele vai buscar uma diretiva antecipada, porque ele vai ter uma questão ali de autonomia, né? Ele vai ter várias questões. Então, foi muito bonitinho, assim, às vezes vinha aquele mediquês, assim, né? Não! Desmonta isso. A gente vai construir uma história que poderia acontecer no hospital aqui do lado da minha casa ou do lado da casa de qualquer um de nós aqui. Muito bem, magnífico. Ô Lu, de novo você me chamou a atenção para uma questão que eu sempre gosto de tratar, e eu vou passar por ele aqui, e vocês ou me interrompam ou concluam ao final, tá? Que é a organização do sumário, para que as pessoas ouçam, e também podem ir lá no site da Foca e fazer o download do sumário, do que estamos falando aqui. Então, o livro começa com o primeiro artigo em Desafios da Indicação e Prognóstico de Cuidados Paliativos. Seguimos com ortonásia e eutanásia passiva, descortinando tabus. Vulnerabilidade econômica e social. Autonomia do paciente e diretivas antecipadas de vontade. Capacidade decisória da pessoa idosa com disfunção cognitiva. Autonomia decisória do adolescente em cuidado paliativo. A quem e como responder? Nós. Tomada de decisão em cuidados paliativos psiquiátricos. Cuidados paliativos nas favelas, conflitos de comunicação com o paciente, conflitos da comunicação com a família, conflitos da comunicação entre a equipe de saúde e a família, a desativação de marca-passo e cardioversor desfibrilador implantável, obstinação terapêutica, suspensão de suporte ventilatório em ventilação mecânica, pedido de morte medicamente assistida. Reflexões bioéticas acerca da parada de alimentação e hidratação voluntária. Saúde, fé e esperança. Lutos e final de vida. Possibilidades e impossibilidades do cuidado. E para fechar o livro, como comunicar cuidados paliativos com a sociedade. Nossa. Que temas! A gente perpassa, né, Léo? Assim, acho que a gente começamos aí com uma dúvida que é muito comum. E acho que talvez do leigo essa é a dúvida mais comum. Quando indicar cuidado paliativo? Quando que o cuidado paliativo começa? Quando que a gente abre esse guarda-chuva? E acho muito significativo que o livro termine com um artigo escrito por uma comunicóloga, juntamente com o pai de uma paciente que faleceu. Trazendo mostrando para a gente como que é importante a forma como a gente conta para a sociedade sobre cuidados paliativos. Então, e aí nesse meio do caminho todo a gente tem inúmeros profissionais do direito, da medicina, da psicologia, da nutrição, da enfermagem, da fisioterapia, enfim. Ele é um livro efetivamente transdisciplinar. E acho que a gente está aí com a Cristiana, uma das autoras, escrevendo temas absolutamente necessários e pertinentes. Nós estamos falando, e tem temas, Léo, que as pessoas estão descobrindo por esse livro, o que também é muito curioso, né? De pessoas dizendo, olha, nunca pensei nisso.
Mas para te dar um exemplo, a desativação do marca-passo e do cardioversor, eu conheci o Daniel Desante há alguns anos atrás e falei com ele, olha, a gente precisa escrever sobre isso é um super tema. E aí a gente nunca conseguiu escrever, mas na hora que o livro apareceu, eu falei, opa, vem cá, vai escrever sobre isso. E aí escreveu com a Carla Carvalho, que também, né, é uma parceira aí da Foco. Então, acho que tem muita coisa que vem do nosso dia a dia. Eu e a Úrsula, o texto que a gente escreveu juntas, né, vem de um tema que a gente tem discutido já há muito tempo. Então, acho que tem casamentos muito interessantes, tem grandes amizades nesse livro. A Silvana Aquino e o Bruno Oliveira, que escrevem Saúde, Fé e Esperança. Silvana é uma psicóloga, Bruno é um capelão filósofo. Olha só. Muito amigos, pessoas que trabalham juntos há muitos anos. Então, acho que tem muitos encontros que a gente provocou e muitos reencontros que a gente possibilitou. E, Léo, para que a gente não está falando de morte, né? A gente está falando de vida adoecida. Isso. A gente não está falando de morte, assim. Eu estava te ouvindo falar, eu lembro de ter tido o cuidado de tentar tirar quase que todas as palavras mortes, né, das temáticas. Acabou passando uma que talvez não tenha como a gente retirar, porque tem a ver com o termo, né? Mas a gente está falando de vida adoecida, né? Então, talvez para trazer esse conceito de cuidados paliativos, que a gente está falando de vida adoecida e não de morte. É muito sensível a obra. Nossa, fico pensando em tudo que passa por esse sumário e o quanto ele pode ajudar as pessoas e as famílias, enfim, e também os profissionais envolvidos. Né? Lu e Úrsula, vocês tinham uma novidade para contar já no lançamento desse livro Bioética e Cuidados Paliativos. Se é que a gente pode esperar mais novidade dentro de tanta notícia boa, né? Eu acho que a gente pode contar para o pessoal o que vai acontecer, né? Pode contar, Úrsula. Eu nem dormi direito. Que bom! Quando a gente começou a fazer o refinamento do sumário, a gente tinha várias ideias, né? E nem todo mundo podia cumprir o prazo. Então, assim, algumas coisas ficaram aqui. E eu lembro da Lu falar, não, vamos guardar algumas ideias, talvez, porque geralmente tem uma segunda edição, né? Vamos guardar algumas ideias. Perfeito, tá arquivo guardado aqui na versão com a data. Eu falei, uma hora eu desengaveto isso, né? E aí a Lu me surpreende com uma notícia na sexta-feira, né, Lu? Me manda uma mensagem no meio da tarde de que a gente vai ter autorização de vocês para fazer um segundo volume. Não uma segunda edição, mas um segundo volume. E aí já comecei eu e a Lu trocar mensagens, né? Ela me manda uma mensagem, eu não sei nem que horas, mas foi uma hora assim, né? Tarde ontem que a Lu estava ocupada. Eu já respondo hoje cedo, que eu sou madrugueira, né? Eu já respondo hoje cedo, assim, para ela, né? Terminei a mensagem para ela, falei, alguma ideia que a gente tinha assunto na gaveta ainda, né? Então, acho que a gente já ali rápido de WhatsApp, óbvio que precisa de uma reunião formal, né? Mas acho que já nasceram ali uns 15 itens para o segundo volume. E, enfim, temos um segundo volume de Bioética e Cuidados Paliativos. É isso mesmo? Isso mesmo. Super. A Lu fala de uma forma como se a editora Foco não fosse refém das boas ideias de vocês, sabe? Esse livro foi encomendado, mas se tivesse vindo de vocês, a gente estaria falando amém do mesmo modo. Então, é isso mesmo. A gente ficou super feliz. A obra trouxe vigor para essa área que a gente tem adorado ter na Foco e não poderíamos deixar de pensar na progressão do trabalho de vocês. Então, parabéns. Eu fico muito feliz com tudo isso. Então, Léo, só para a gente explicar para o pessoal, né? Porque acho que as pessoas vão falar, nossa, mas eu acabei de comprar. Vamos lá, esse aqui vai virar o volume 1. Vai virar o volume 1 do Bioética e Cuidados Paliativos. E nós vamos começar a trabalhar para o ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem, o volume 2, com novos temas, com novos autores. Então, inclusive, se quiserem mandar ideias, né? Bem-vindas, né? Falta daquele tema, acho que aquele tema boa, é Lu, boa. Fiquem à vontade. Ô, Léo, mas eu vou fazer uma coisa com você. A gente se conhece há muito tempo. Sim. E eu vou te espremer um pouquinho. Ai, ai, ai. Sexta-feira, eu almocei com a Roberta Densa, em Belo Horizonte, nossa editora, chefe da Foco. E aí a Roberta me disse assim, nossa, o Léo, toda vez que a gente vai conversar sobre os seus temas, ele fala assim, nossa, Roberta, eu tenho tanta dificuldade com esses temas da Luciana,
Eu acho esse negócio tão complexo. Então, Léo, eu queria ouvir, né, pensando em você, porque você também, a gente também encontra esse público, né, Úrsula? Pessoas que olham pra gente e falam, mas que coisa esquisita, que papo ruim que esse povo vem. Eu queria te ouvir, assim, o que que você... uai, vamos falar com o nosso público. O que que você sente diante de uma obra dessa? Vou tentar, tá? Vou respirar e olhar para frente. Eu acho que eu fui um paliativista intuído ao cuidar da minha mãe e do meu avô. Por isso que a obra mexe tanto comigo. Foram 25 anos de apoio e amor. Tá vendo? Isso eu não sabia. Obrigada, Léo, por compartilhar isso. Eu não tinha essa, eu não conhecia esse seu lado. Sim. Mas eu acho que é engraçado, Léo, porque as pessoas dizem tanto pra gente desse lugar de cuidado, de dizer, nossa, eu me sinto... Quando eu pego esses livros, quando eu pego esses temas, eu lembro de mim, do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Porque, no fundo, acho que todo mundo que cuida e que quer ser cuidado, porque nós seremos cuidados e esperamos, né, isso. Invariavelmente, né? A gente quer um bom cuidado, né? A gente quer receber e a gente precisa que as pessoas pensem. Eu acho que a bioética no Brasil, de uma forma ampla, ela sofre, Léo, de um apagamento, né? Assim, e eu acho que isso, pelo menos para mim, ficou muito evidente na pandemia, porque a gente via na pandemia os grandes centros de bioética do mundo crescendo absurdamente, com inúmeras discussões, com remuneração justa para os pesquisadores. E aqui no Brasil, a gente viu um movimento contrário, que era um movimento, todo mundo sabe fazer bioética, todo mundo conhece bioética. Bioética Como se bioética fosse só ler resolução, né? Quando bioética é reflexão disso bioética tudo, né? É dos anjos, né? Aquele você chama um bolinho de gente, pergunta o que eles acham e aí a gente faz bioética. E eu acho que tanto eu quanto a Úrsula, a gente pesquisa fim de vida, a gente trabalha com as discussões sobre cuidados paliativos e cuidados de fim de vida. Então veio muito isso também de uma vontade, né, Úrsula, da gente entregar para a sociedade brasileira um livro encorpado de bioética mesmo, de bioética na veia e cuidados paliativos. Vou te dar um exemplo, Léo. Assim, o Daniel Forte, que assina o prefácio, foi uma das pessoas que a gente convidou para escrever e que não pôde, mas o Daniel hoje é a principal referência de bioética, professor da USP em bioética, um dos representantes do Brasil em várias instituições internacionais. O Daniel acabou de publicar, sexta-feira passada, um super artigo sobre, como médico intensivista, um estudo multicêntrico de vários países diferentes. Então, assim, teve muito esse nosso cuidado. O Henrique Ribeiro, que assina o capítulo sobre paciente psiquiátrico, é a principal referência no Brasil hoje em cuidado paliativo na psiquiatria. Então, acho que tem esse cuidado nosso de entender que bioética não é para todo mundo, que não é todo mundo que conhece bioética. Sim. E que a gente realmente precisa profissionalizar a bioética no Brasil, que eu acho que é um passo aí que nós estamos faltando, né, Úrsula? Eu vejo que muita gente às vezes fica esperando que uma resolução fosse responder. E é fato, resoluções estão aí e a gente tem que cumprir porque elas fazem parte das normativas profissionais. Assim como as leis, códigos e por aí vai, né? Mas a gente tem que entender que tem todo um reflexo da moralidade social, né? Então, em que ponto que estamos? Enquanto a sociedade não reflete e não caminha um pouco com, olha, isso daqui é um cuidado digno, eu gostaria de fazer diferente do status quo, mas quais são as limitações, o que a gente precisa pensar, o que a gente precisa revisar em termos de resoluções para poder fazer alguma coisa, né? E eu vejo que tem um perfil de pessoas que fica esperando resolução, e ok, tá tudo bem, né? Mas tem muita cabeça pensante por aí que pode trazer esses conceitos, que pode trazer a reflexão, que pode trazer a necessidade. Então, assim, vou puxar a brasa para mim um pouquinho, né? No capítulo que eu escrevi com a Lu sobre parada de alimentação, de beber e de comer, né? A gente acabou mudando um pouquinho o nome aqui, na próxima atualização ele vem certinho. É uma temática que foi tocada na minha prática assistencial. Eu falei, opa, alguém tá parando de comer? É isso?
É isso, né? Tá, deixa eu pensar sobre, deixa eu entender o paciente, deixa eu entender o que está falando lá fora, né? E são pessoas altamente empoderadas no seu processo de adoecimento de fim de vida que querem poder fazer isso, né? Mas elas precisam encontrar profissionais de saúde que saibam atender essa temática de cuidado. Isso é proibido? Talvez não. Mas a gente tem que refletir sobre um monte de coisa, né? E por que essas pessoas estão tomando as decisões de parada de comer, por exemplo? Porque elas não encontram outras soluções para as questões delas. É um direito autonômico delas. Né? Então, esse tipo de conversa, talvez a gente nunca tenha uma resolução, ou se tiver, eu já vou ter sido palhada há umas décadas quando isso acontecer, né? Mas a gente precisa trazer esse tipo de conversa para, olha, tem gente falando sobre isso, tem gente parando de comer sozinho em casa, e você, enfermeiro, e você, advogado, e você, médico, o que você vai fazer para isso tudo? Enquanto a gente tem manuais fora do Brasil e associações, né? Dizendo, apoiando os pacientes que optaram voluntariamente, de maneira refletida e ponderada, junto do seu núcleo familiar, o momento e quando que eles vão optar por uma parada de alimentação de beber e de comer, né? Eu tive contato com isso daqui num congresso fora do país, em que eu caio numa reunião da sociedade que não tinha médico nenhum nessa história, que não tinha advogado nenhum, mas tinha um monte de paciente portador de doença crônica e familiares de pessoas que já faleceram ajudando outras pessoas. Então, peraí, a gente precisa conversar. Provavelmente a gente não vai ter uma resolução sobre isso, mas as pessoas estão fazendo. Então, se as pessoas estão fazendo, adoecendo, vivendo e morrendo dessa maneira, a gente precisa pensar, né? Então, eu vejo a bioética muito como esse convite para a gente repensar a moralidade, né? E não simplesmente só seguir resolução ou regras, né? Não estou falando para infringi-las, não é isso, né? Mas um convite para a gente pensar à luz disso tudo que está acontecendo entre nós. E repensar as que já existem e pensar em novas, né? Eu queria, Léo, chamar a atenção para um trio de artigos que a gente tem aí: conflito de comunicação com o paciente, com a família. Esse trio, assim, ele mostra esse prisma, sabe? Essa possibilidade de olhar para prismas diferentes e entender que os dilemas, eles envolvem muito mais do que uma única peça no quebra-cabeça, né? Muito tomada de decisão e conflitos, talvez, né, são os temas mais caros da bioética, essa interseção entre bioética e cuidado paliativo. Então, a gente quis separar aí 3 conflitos muito cotidianos na vida dos profissionais e também dos advogados, porque esses conflitos chegam aos nossos escritórios. E aí é muito interessante a gente ver que a gente tem um capítulo escrito, o de comunicação com o paciente, por um enfermeiro e por uma médica. O de comunicação com a família, a gente tem uma assistente social e 3 psicólogas. E o de comunicação entre equipe e família, a gente tem uma médica que é dentista e um médico junto com ela. Então, eu acho que isso mostra como que essa pluralidade, e se eu pudesse resumir o nosso livro em uma palavra, eu acho que seria isso: pluralidade. E é isso que a bioética é. A bioética é plural, né? A bioética... E uma coisa que eu acho interessante, inclusive, tenho certeza que isso vai acontecer com esse livro, é pensar que a resposta a essas histórias podem ser diferentes. Então, de repente, se a gente pegasse um capítulo desse e fosse discutir essa história numa sessão clínica de um hospital ou num congresso, talvez aquelas pessoas que estivessem ali chegassem a outros lugares, né, a outras conclusões diversas das conclusões que os nossos coautores escreveram. E isso também é bioética, né? Isso, na verdade, é a grande riqueza da bioética. É o debate, com certeza. Tem 2 capítulos aqui que eu queria chamar a atenção, que eu fui muito tocada, né? Que são as questões da vulnerabilidade. Então, por exemplo, tem um capítulo que a gente está falando da vulnerabilidade econômica como um todo e social, né? Que é o capítulo vulnerabilidade econômica e social, que é escrito por uma nutricionista com atuação em cuidados paliativos, professora, pesquisadora, né? Junto de um médico. E o outro que é da cuidado paliativo nas favelas, que é outra vulnerabilidade econômica, social e de toda a ordem, né? E que é o tema desse ano dos cuidados paliativos, é o tema do cuidado compassivo, né? É o cuidado, assim, quando a sociedade toda se envolve em torno de um cuidado. E isso está relacionado quando as pessoas
precisam deste cuidado. E talvez a vulnerabilidade econômica e social traz esse grito, essa necessidade de inclusão, que talvez quem tem acesso a um sistema privado de saúde talvez encontre, talvez, não tenho certezas, mas encontre de uma outra forma. Mas quem está privado, com vulnerabilidade econômica e social, tende a encontrar muito menos, né? E outro conjunto de capítulos que para mim é muito caro, talvez enquanto médica, né, que a gente é muito chamado às vezes para desligo ou não desligo esse aparelho, como se fosse uma decisão simples, né? Isso faz Simples, parte né? de toda uma É super simples. de cuidado, né? Mas assim, o próprio capítulo que a Lu já falou do marca-passo, né? Do desativar um marca-passo, de estubar um paciente, estubar não, perdão, suspensão de suporte ventilatório, né? De parar na ventilação. O outro conjunto aqui de obstinação terapêutica, aquele excesso terapêutico, porque às vezes o médico acha que tem possibilidade, ou a família exige um cuidado, o medo da judicialização, que acaba às vezes trazendo esse excesso terapêutico também, né? Então, assim, são vários conjuntos de capítulos que se conversam e completam, de novo, com olhares diferentes, né? Quando um psicólogo e um médico escreve, quando um advogado e um outro profissional acaba escrevendo aqui, um médico, que eu tô vendo. A gente se complementa em várias linguagens que, de novo, como a Lô acabou de dizer, numa reunião clínica, numa reunião do direito, numa reunião, enfim, social, talvez a gente tivesse outros encontros. Mas aqui existem encontros chamados que são belíssimos. Assim, eu sou suspeitíssima para falar, mas são... Eu lembro de lendo, assim, de madrugada, às vezes, a gente com o prazo correndo, a gente não quer atrasar mais, né? Meu, eu quero ler de novo esse capítulo, calma, tá muito bonito, né? Então, tem alguns encontros aqui que são maravilhosos. E ver os amigos, né? Ver essa amarração dos amigos, que alguns que talvez se conhecem, mas nem todos se conhecem, né? Então, uma conversa que um dia eu tive com uma pessoa e ela tá aqui, outra pessoa e tá aqui. Então, essas amarrações, assim, de pessoas que estudam e que falam e que estão com a gente por aí, nos eventos, é lindo, é lindo. Muito bom. Léo, a gente não está deixando você falar, então você pode puxar a nossa orelha. Você quer fazer algum comentário? Não, eu só queria que a gente pensasse em não alongar demais para que a gente consiga subir a live na Amazon. A Amazon e Martins Fontes, hoje elas têm lá uma plataforma que elas permitem esses vídeos. Eles pedem em torno de 30 minutos, a gente está com 37, já começa a ficar um pouquinho só desconfortável, porque eu acho que essa obra precisa ir para lá, né? Ela precisa de um lugar de destaque, né? A gente pode marcar um segundo papo. Não, é porque eu achei que a gente tinha 1 hora, também não te perguntei. Eu também não te falei, mas também, tá ótimo o papo. É porque eu queria, assim, falar 2 coisas. Primeiro, esse é um livro egoísta. É um livro que a gente fez, que eu e Úrsula fizemos para nós mesmas, né? A gente fez um livro pra gente, né? O que a gente sente falta, não é, Úrsula? O que a gente sente falta? O que tá... Tem umas dúvidas aqui, pessoal, escrevam pra gente ler. E a segunda, no que diz respeito assim, aos autores. Acho que a gente está na estrada já tem um bom tempo. E aí é um pouco... acho que não tem como fugir do fato de que a gente faz amizades no meio do caminho. E a gente se conhece, a gente se frequenta. Que bom! Mas esse não é um livro de panelinha. Acho que era isso que eu queria deixar claro. Né? E no direito a gente tem muito isso, de eu estou convidando só porque é meu amigo. E isso não aconteceu aqui. Existem pessoas que eu não conheço e que a Úrsula conhecia. A gente fez uma escolha muito baseada efetivamente na questão técnica e, por sorte, nós temos excelentes amigos que são referências aí no Brasil sobre essa temática. E os autores fizeram essa bola de neve, né? Eles foram livres para convidar os coautores deles. Então, tem gente que talvez não é conhecido nem meu, nem da Lu, mas que veio pela chancela de alguém que a gente já sabia que tinha essa chancela para fazer esse convite, né? Então, a bola de neve aconteceu a partir das pessoas conhecidas. Que bom. Que bom. Tô muito feliz. Lu, quer acrescentar mais alguma coisa que você acha relevante? Os seus cupons de desconto, meu Deus do céu. Então, Luciana 20 e Úrsula 20. Show. Com um desses 2 cupons, você corre lá no site da Foco, compra a obra com 20% de desconto. Léo, já comprei esse desconto. Guarda o cupom para comprar o volume 2. Pronto. Sabendo que agora comprar hoje só chega a partir do dia 10, né? Porque nós exatamente. Está em pré-venda de novo. E aí a minha mãe tem o livro ainda, gente. Eu acho que agradecer, né, Léo? Agradecer a Foco por tudo.
porque vocês topam, vocês nos instigam. O livro está lindo, né? Sempre uma editoração muito cuidadosa de vocês. Então, agradecer muito, agradecer as pessoas que toparam, os nossos coautores, estamos cheios de coautores aqui na live. Agradecer as pessoas que compraram, que fizeram com que a gente esgotasse a primeira impressão, a primeira tiragem, estamos indo para a segunda, e que nos mostrasse que é possível fazer um novo volume, então que nós já estamos avisando a todos que teremos no próximo semestre, né, no primeiro semestre de 2024. Eu acho que é só alegria, né, Úrsula? A gente trocava, está esgotando, vendeu não sei quanto, não é possível, como assim? A gente nem falou nada. Então, acho que tem muita alegria nossa nesse resultado. Que bom, Úrsula. E você? Gente, eu quero agradecer, acho que todos os pacientes que de alguma forma contaram essas histórias para a gente, né? E nos instigaram. Eu chego na bioética por conta de provocações da vida assistencial. Então, agradecer a tantas pessoas que, a maior parte delas não estão mais aqui, mas que provocaram a gente com as questões de adoecimento e de fim de vida. Queria agradecer a Lu pelo convite. Assim, o dia que chegou o convite, eu estava num momento assim mega turbulento da minha vida. Eu falei, sério? Né? Então, assim, isso fez parte de um se conhecer e de se reconhecer. Acho que eu dou conta, né? Então, mesmo nos momentos difíceis, a Lu segurou as pontas. Acho que em momentos difíceis para a Lu, eu fui lá e tentei segurar as pontas. A gente cumpriu o prazo na medida do possível, né? E agradecer as pessoas que participaram, que compraram essa ideia com a gente, porque eu acho que nada disso estaria aqui se todos eles tivessem falado não vou, né? E agradecer a oportunidade sua e da Foco como um todo, Léo, de estar conhecendo vocês, de botar essa obra no mundo, de ser um filho aqui, de ele estar aqui comigo, né? Além junto do Tratado de Medicina Paliativa, assim, as minhas Bíblias que ficam aqui na mesa, tá o livro aqui junto. Então, agradecer a oportunidade de poder construir isso daqui, né? E só o elogio dos amigos. A capa tá linda, mas mais do que a capa, acho que a capa só reflete um trabalho que foi feito com muito cuidado, né? De todos nós envolvidos, da editora, dos autores, nosso, dos pacientes. Então, eu acho que só agradecer e, enfim, e que seja e que o segundo volume seja mais lindo ainda, que a gente fale, nossa, a gente pode fazer muito melhor, né? Então, que desafio jogado, desafio aceito, vamos embora fazer bonito, né? E aí o Léo vai ter que providenciar uma caixinha, sabe? O box, a gente vende. Muito bem. Pode deixar. Naquilo que me couber, eu vou providenciar, sim, Lu. Olha, eu queria agradecer de uma forma diferente hoje, parabenizando a Úrsula pela chegada na Editora Foco, agradecendo a ela por ter confiado no convite da Lu, que já é uma porta-voz, uma embaixadora da Foco, para que a gente tenha não só o volume 2, mas outras obras que façam esse belo balé do direito com a medicina, a bioética, enfim, as portas estão abertas para você, viu, Úrsula? Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Lu, muito obrigado pela pessoa que você é, pela profissional, de jeito competente, sério, comprometido de lidar com seus projetos. São sempre obras muito marcantes, que têm um peso necessário nos nossos debates sociais, familiares. Eu também gostaria de te parabenizar e te agradecer por tudo até hoje. Tem sido uma jornada maravilhosa ao seu lado. Muito obrigada. Desculpa, Léo, desculpa se eu falei mais do que devia. Do jeito nenhum. A Cristina está perguntando, então vamos lá, o nome do livro, Bioética e Cuidados Paliativos. Entrem agora no site da Editora Foco, cupom de 20% de desconto, Úrsula 20 ou Luciana 20. Compartilhem com os colegas e nos contem o que acharam. Acho que o feedback é sempre muito importante. E, como vocês já sabem que teremos um volume 2, nos deem ideias de temas que vocês gostariam de ver para o próximo volume. Imagina, Cristina, de nada. Um abraço. A todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise, podcast, plataformas, nós gostaríamos de agradecer pela presença, pelo carinho e desejar a todos vocês que fiquem com Deus e com saúde. Grande abraço e até o próximo encontro. Até minha avó apareceu aí. Olha isso. Olha só. Beijo, vó. Que legal, que legal. Muito bom. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.